O destino é forjado nas sombras, e para Al, cada movimento é calculado com precisão. Enquanto o Tribunal de Nobres se curva diante da herança de Cinderela, uma verdade oculta surge das profundezas da floresta. O mestre dos elementos não luta apenas com magia elemental, mas com a astúcia de um domador que manipula as forças da natureza para proteger o que é seu. Prepare-se, pois em um mundo de segredos e traições, a justiça agora é ditada por um mordomo incomparável. Reencarnado em Frozen, o mestre dos elementos. Parte 31. Capítulo 495. Sim, foi durante a noite. Os lobos surgiram de repente da floresta e saltaram sobre o outro cocheiro, fazendo-o rolar para fora da carruagem. Então os cavalos se assustaram, arrebentaram as rédeas e os lobos avançaram para matar a Lady Tremaine e as duas senhoritas. O cocheiro parecia desolado. Somente quem presenciou aquela cena trágica poderia saber o quão terrível fora. Espere, você quer dizer que ele não sabe o que aconteceu depois? Hela franziu a testa. Se fosse um acidente, tudo bem, mas se fosse um assassinato premeditado, a história seria outra. Ela não estava preocupada com Tremaine, mas sim se o objetivo da pessoa por trás disso era a madrasta ou conde. Ele sabe. Após ser derrubado, ele lutou com um lobo por alguns minutos e testemunhou a Lady Tremaine ter o pescoço mordido antes de desmaiar completamente. Só que, eu também não entendo por que os lobos o pouparam. O cocheiro coçou a cabeça, confuso. Pode ser que... Esqueça, não importa agora. Vamos lá ver primeiro. Al fez um gesto de descaso. Não adiantava discutir ali, só saberiam ao chegar ao local. É verdade, espero que ele consiga aguentar mais um pouco. Hela percebeu que se a única testemunha morresse, o caso estaria encerrado sem explicações. Assim, os dois entraram em uma nova carruagem e o cocheiro partiu apressadamente para o local do incidente. Como ponto de parada dele era comum para cocheiros da nobreza, havia algumas instalações básicas, incluindo um médico. Ele orava em silêncio para que o médico conseguisse salvar a vida do colega. O que foi? Ainda está pensando nisso? Al olhou para Hela, que estava com o senho franzido, e segurou sua pequena mão. Sim, sinto que isso não é tão simples. Claro que não. Você se lembra do que eu disse ontem à noite? Al baixou um pouco a voz, garantindo que quem estava fora não ouvisse. O que disse ontem? A surpresa? Isso. Hela, que antes estava confusa, pareceu ter um estalo. Antes de soltar um grito, ela cobriu a própria boca. Psiu. Al colocou o dedo nos lábios, sinalizando para que ela não fizesse barulho. Como pode ser? Elas não são. O olhar de Hela era complexo. Embora as odiasse, a punição da morte era pesada demais. Ela temia que Al fosse afetado. Pois é, eu nem precisei agir e eles chegaram na frente. Al deu de ombros, gesticulando com indiferença. Ah? Então não foi. Claro que não. Quando cheguei ontem, elas já haviam sido atacadas. Se não fosse por mim, o outro cocheiro também teria morrido na boca dos lobos. Al balançou a cabeça. De fato, não fora ele quem executou. Mas quem disse que ele não podia comandar a alcateia? Embora este mundo não tivesse magia, sua identidade como domador de feras ainda existia. Com sua força avassaladora e o bônus da habilidade de domador, controlar o lobo alfa ou um líder de grupo era simples. Todos os problemas se resolviam. Ao ouvir a explicação de Al, Hela sentiu um alívio. Ela temia que Al se metesse em problemas por causa dela. Mas, já que estava tudo bem, a expressão de Hela caiu novamente. Em tão pouco tempo, ela perderá o pai e a madrasta. O que exatamente estava acontecendo? Por um momento, ela foi dominada por um turbilhão de sentimentos. Capítulo 496. Sendo assim, as propriedades deixadas pelo conde serão herdadas diretamente pela senhorita Cinderela. Alguém tem alguma objeção? No Tribunal de Nobres, o juiz falava solenemente, prestes a bater o martelo para anunciar o veredito. Não havia muito o que pensar. Afinal, nas veias de Cinderela corria o sangue do conde. Por outro lado, a chamada família Tremaine só tinha aquela posição porque o conde se casara com a filha deles. Que valor teria um morto? O ponto principal era que aquela gente não sabia jogar o jogo. Se tivessem tentado um contato privado com suborno, ele poderia ter adiado o julgamento indefinidamente. Afinal, quem tem dinheiro manda, não é? Ao ver os membros da família Tremaine cabisbaixos no tribunal, o juiz nem se deu ao trabalho de dar atenção. Bateu o martelo e retirou-se. O Tribunal de Nobres não tinha casos todos os dias, mas o salário dele era garantido. Ainda bem que paguei caro por este cargo, pensou o juiz satisfeito ao sair. Poucas pessoas assistiram ao julgamento, a maioria representantes de outros nobres. Alguns, ao saberem do resultado, partiram sem dizer palavra. Outros, que antes eram próximos da família Tremaine, agora se afastavam como se fugissem de uma praga. Cada um agia conforme seus interesses, enquanto os Tremaine saíam de fininho, sem coragem de encarar ninguém. Sem o brilho do parentesco com o conde, não passavam de uma família comum. No círculo da nobreza, havia aos montes famílias como a deles. Ufa, acabou. Hela observou os Tremaine partirem e soltou um suspiro de alívio, embora seu olhar ainda fosse indecifrável. O que sentiu piedade? Al acariciou a cabeça dela e falou calmamente. Não, apenas estou pensativa. Nunca imaginei que a Lady Tremaine, que há poucos dias dava ordens com tanta arrogância, desapareceria assim. Hela virou-se reflexiva. É o ciclo de causa e efeito. A retribuição sempre chega. Al sorriu. Não era apenas consolo, pois mesmo sem ele, Hela acabaria encontrando uma forma de punir a família Tremaine no final. Já que tudo terminou, vamos para casa, meu senhor mordomo. Hela brincou com um tom de voz diferente. Agora ela era dona do castelo do conde e, naturalmente, Al era seu mordomo, o mordomo dela e de mais ninguém. Certo, vamos. Al balançou a cabeça rindo. Ela ainda tinha um espírito de criança. Ele segurou a mão de Hela e ambos subiram na carruagem exclusiva na porta. Vale mencionar que o cocheiro era aquele que fora ferido. Al apenas fizera os lobos o assustarem até desmaiar, então os ferimentos foram leves. Quanto agora, como ele era inocente e passara por tamanho trauma, Al o promoveu e aumentou seu salário. Por isso, ele olhava para os dois com um sorriso de orelha a orelha. Eles eram seus salvadores. Vamos voltar. Al gritou para ele após entrarem na carruagem. O veículo começou a se mover lentamente. Hela ficou olhando para as mãos dadas. Para ser honesta, era a primeira vez que expunham o relacionamento deles em público. Que vergonha, pensou ela, tocando o próprio rosto e começando a rir.
Capítulo 497. Chegamos, senhorita Hela. Não se sabia quanto tempo havia passado. Hela sentia que o tempo fora tão vasto que mal percebera sua presença. Ao voltar a si, ouviu a voz do cocheiro. Olhou instintivamente para Al e viu que ele a observava com um sorriso. O que foi? Está pronta para receber as boas-vindas de todos? Al riu e balançou a mão diante dos olhos dela. O cérebro de Hela não processou a informação de imediato. Venha comigo. Vendo o estado dela, Al sabia exatamente o que se passava. Essa menina era puro romantismo. Devia estar criando 1000 histórias na cabeça naquele tempo. Ele segurou a mão de Hela e, sem esperar que ela reagisse, abriu as cortinas da carruagem. No portão principal do castelo do conde, 2 fileiras de criadas estavam posicionadas, uma de cada lado. Elas mantinham as mãos na cintura, em postura de respeito, aguardando a chegada da nova dona. Porém, quando as cortinas se abriram, quem saiu primeiro foi a pessoa que elas conheciam melhor do que ninguém, o mordomo Al. Por um instante, as criadas da frente ficaram atordoadas. O mundo havia mudado? Al era, na verdade, um filho ilegítimo do conde. Por isso ele era o único homem? E então, Hela saiu logo atrás. Esqueçam o que eu pensei, foi o pensamento da maioria das criadas. Al saltou da carruagem, e o cocheiro apressou-se em colocar o pequeno degrau no chão. Al postou-se ao lado e estendeu a mão para Hela. Diante de toda aquela pompa, Hela finalmente caiu em si e, vendo a mão estendida de Al, aceitou-a com naturalidade. Levantando levemente o vestido, ela desceu cada degrau com elegância. Bem-vinda, senhorita Hela. Como se fosse um plano arquitetado, assim que Hela pisou no último degrau, as criadas falaram em uníssono e em voz alta. Ao mesmo tempo, curvaram-se levemente, enquanto o cocheiro guardava o degrau. Al ficou parado, observando-a. Ela subitamente olhou para ele com um toque de timidez. Seus lábios se moveram sem emitir som, mas Al leu perfeitamente o movimento. Ajudem-me. Al riu internamente. Parecia que Hela ainda tinha um longo caminho a percorrer. A Lady Tremaine podia não ser boa pessoa, mas tinha métodos e competência. Parecia que ele teria que ficar mais alguns dias para ajudar Hela a se adaptar. Afinal, antes tudo era gerido pelo pai ou pela madrasta. Agora esse peso caíra subitamente sobre os ombros dela, deixando-a sem fôlego. Vamos. Al adiantou-se alguns passos e falou baixo, mantendo-se apenas meio passo atrás de Hela. Ao ouvir a voz de Al e vê-lo aproximar-se, Hela ficou radiante. Ela recuou um passo e carinhosamente enganchou o braço no de Al. Você? Força aí. Al ia dizer algo, mas Hela não deu chance, dando-lhe apoio em voz baixa. Vendo o brilho de astúcia nos olhos dela, Al riu resignado. Parecia que fora enganado por alguém. Ainda assim, ele não disse nada, apenas conduziu Hela para frente. Enquanto isso, as criadas que as recebiam estavam todas boquiabertas. Será que eu perdi vários capítulos? Pensava a criada da frente em puro choque. Capítulo 498. Al, posso entrar? Pela manhã, Al estava sentado à janela lendo um livro. Este era um bom hábito que ele retomara após o ciclo no mundo de A Bela e a Fera, já que originalmente ele era conhecido por ser um grande leitor. Em Arendelle, especialmente na infância, ele passava o tempo lendo, mas após a restauração do sistema ele se tornou ocupado e gradualmente perdeu esse costume. Contudo, agora, cada vida de reencarnação oferecia muito tempo disponível, sem mencionar os ciclos especiais a cada 10 mundos, onde o tempo era ainda mais abundante. Após ajudar ela a recuperar o que lhe pertencia, Al não precisou mais atuar como mordomo. Além de sua própria vontade, a própria ela foi a primeira a se opor. Não seria justo ter a companhia de Al nos momentos de sofrimento e descartá-lo na hora de desfrutar da bonança. Ela não era esse tipo de garota. Pode-se dizer que essas princesas, embora inicialmente inocentes e românticas, tornavam-se muito maduras ao final. De fato, o ouro brilha em qualquer lugar. Pode entrar. Al colocou o livro sobre a mesa perto da janela e respondeu. A porta abriu-se imediatamente como se quem estivesse do lado de fora já soubesse que o mestre do quarto concordaria. Bom dia. Ela, vestindo um vestidinho amarelo claro, aproximou-se de Al. Bom dia. Parece que continua a mesma de sempre. Al deu uma olhada no relógio na parede. Como de costume, era muito cedo. Você também. Eu sabia que acordaria antes de mim. Ela balançou a cabeça e ergueu o queixo com orgulho, com uma expressão que quase dizia claramente, eu já decifrei você. Bem, já que não posso recuperar minhas habilidades por enquanto, aproveito para cultivar o espírito. Al apontou para o livro sobre a mesa. Já havia passado quase meio mês desde o fim do julgamento, mas Al mantinha seus bons hábitos. O mesmo valia para ela. Tudo parecia ter mudado, mas ao mesmo tempo parecia igual. Eles continuavam como antes, apenas mudando de mordomo e pequena criada para uma dama e seu amado. Lendo de novo? Que tal se saíssemos para caminhar? Ela segurou a mão de Al manhosa. Ela já não aguentava mais vê-lo ler o dia todo. Um jovem casal não deveria cultivar outros tipos de interesses? Sim, ela já se via completamente como esposa e amada de Al, embora ele ainda não a tivesse pedido em casamento. Antes que Al pudesse responder, a voz de Mumu ecoou em sua mente. Mestre, você já permaneceu tempo demais neste mundo de reencarnação, é hora de partir. Quanto tempo ainda posso ficar? Após um breve silêncio, Al perguntou. No máximo mais uma semana. Depois disso haverá uma partida forçada. O mundo de reencarnação, antes que o mestre obtenha, é instável. O quê? Al ficou confuso. É que o mestre precisa de para garantir a estabilidade do mundo de reencarnação. Por que não consigo ouvir algumas palavras? Al perguntou seriamente. Ah, devem ser coisas que não podem ser reveladas. Eu também não posso fazer nada quanto a isso. Enfim, mestre, trate de acelerar a conclusão dos testes de reencarnação e então saberá. Está bem, só resta fazer isso. Al sentiu-se impotente. Para lidar com sua passividade, o sistema inventara essa manobra. A propósito, um lembrete ao mestre. Este mundo de reencarnação e os próximos, após o término, passarão por uma pausa temporal e não continuarão avançando. Desta vez e as próximas? E quanto tempo passou nos 2 anteriores? Al questionou. Ele não queria que ao finalmente poder voltar, não pudesse mais encontrá-las. Não passou muito tempo, aproximadamente apenas alguns dias. Alguns dias? Que bom, o fluxo do tempo parece ser muito mais lento do que eu imaginava. Al pensou em silêncio. O chamado de ela despertou Al de suas reflexões.
Não pode? Ela segurava o vestido com as duas mãos, com os lábios murchos, perguntando com certa tristeza. Como não? De agora em diante vamos nos divertir muito. Al sorriu, segurou a pequena mão dela e saiu do quarto. Capítulo 499. Meio mês depois. Al, para onde vamos nos divertir amanhã de manhã? À porta do quarto de ela, a garota segurava a mão de Al, falando com doçura. Para onde vamos? Naturalmente, para um lugar interessante. Al sorriu. Até o próximo encontro, ele não saberia quanto tempo teria passado para ele, embora para ela fosse apenas uma noite. Contudo, quando chegasse a hora, ele provavelmente poderia levá-la para ver um mundo vasto lá fora, não? Um lugar interessante? Ela moveu os olhos pensativa. Ela olhou para Al e então deixou de lado a pergunta que pretendia fazer. Quem sabe não seria uma surpresa romântica? Ao pensar nisso, ela sentiu uma onda de timidez. Felizmente, a convivência de tanto tempo a tornara muito natural, e não transparecia nenhuma mudança. Você saberá quando chegar a hora. Al deu um toque carinhoso e apertou o nariz arrebitado de ela. Ela afastou a mão dele fingindo desprezo, disse rapidamente boa noite e entrou no quarto de imediato. Al sorriu, ela continuava fácil de provocar. Ele virou-se e caminhou para o próprio quarto. Seu quarto não era longe do de ela, provavelmente um arranjo feito pela própria garota, o que agora facilitava para Al, pois a contagem regressiva do sistema estava prestes a terminar. Ao entrar no quarto e fechar bem a porta, uma luz iluminou todo o cômodo e então tudo voltou à calma. Tudo no mundo parou, inclusive ela, que adormecera com um sorriso no rosto após um dia exaustivo de diversão. Realmente um sonho doce e longo. Após uma sensação de tontura, Al abriu os olhos. Era o espaço familiar, uma vastidão branca. Contudo, ele pareceu ver algo ali, fechou os olhos, massageou as têmporas e os abriu novamente. Nada de anormal. Teria sido impressão? Al resmungou para si mesmo e parou de pensar nisso. 30 ciclos de reencarnação, e 3 garotas ainda esperavam por sua volta. Vamos continuar. Assim, com o espírito recomposto, Al voltou-se e entrou no espelho mais uma vez. Ao sair do espelho pela 39ª vez, o olhar de Al estava límpido. Embora ainda parecesse um pouco vago, estava muito melhor do que antes. Mumu, agora é a 40ª vida de reencarnação, certo? Sim, mestre. Al sorriu. Ele finalmente conseguirá se adaptar minimamente a essa sensação de vidas passadas, e ao mesmo tempo, parecia que ele se tornará mais sensível ao tempo. Seria isso também algo que o teste queria me fazer desenvolver? Ele lembrou-se subitamente do que Mumu dissera uma vez sobre o propósito original do teste. Abrir o caminho divino, dominar o espaço. Isso de fato não era apenas um teste de estado mental, era a base para tornar-se um deus. Al nunca esqueceu esse ponto. Olhando para o espelho à sua frente, a mão de Al tentou alcançá-lo. No entanto, naquele instante, Al recuou a mão. Um sinal de alerta tocou em seu coração. Um forte senso de perigo forçou-o a recuar a mão no último momento. Pensar que até você possui um significado profundo. Al deu alguns passos para trás e observou o espelho. Se o tempo corresponde ao ciclo infinito de reencarnações, então o espaço não deve corresponder a este vasto e branco lugar, mas sim a você. Afinal, todos os mundos de reencarnação são gerados por você. Por que este espaço não seria também gerado por você? Al sorriu e recuperou o ânimo. Parecia que ele ignorara muitos detalhes anteriormente. O chamado teste espiritual não era tão simples quanto parecia na superfície. Com isso, Al entrou diretamente no espelho. Fosse o que fosse, ele um dia desvendaria todos esses mistérios. Capítulo 500. Alteza, Alteza. Em meio a uma tontura, Al sentiu vagamente que alguém o chamava. Ele abriu os olhos lentamente. A luz do sol parecia um pouco forte para quem acabará de acordar. Levou alguns segundos para se adaptar. Baixou a cabeça e examinou a si mesmo. Não havia mudanças. Mas por que desta vez ele perderá a consciência? O teste tornou-se mais profundo e difícil? Alteza? Príncipe Al? O senhor está bem? A voz ao lado interrompeu as reflexões de Al. Só então ele lembrou que alguém o chamava e parecia ser Alteza? Ele não imaginava que teria um status tão elevado logo de cara em um ciclo especial. Parecia que esta reencarnação seria diferente. Al virou a cabeça lentamente. Um homem baixo e gordo de nariz grande estava ao seu lado. Usava um chapéu formal e tinha um olhar apreensivo, parecendo estar com medo. Nada disso era o mais importante. O mais importante era que ao vê-lo pela primeira vez, algumas informações surgiram automaticamente na cabeça de Al, que ele leu rapidamente. Alteza? O que há de errado com o senhor? Por favor, não me assuste. A cabeça de James soava frio. Embora o príncipe Al tivesse perdido o direito de sucessão, ele ainda era de sangue real. Se algo acontecesse, James teria que assumir a responsabilidade. Poderia até desencadear uma guerra entre os dois países. Estou bem, faça silêncio primeiro. Vendo que ele estava incomodando demais, Al falou. Sim, sim. James suspirou aliviado. Se ele estava bem, estava tudo certo. Após confirmar que Al estava recuperado, James finalmente se acalmou. Quem diria que o príncipe Al desmaiaria do nada e ao acordar, ficaria sem falar, agindo de forma estranha. Isso quase o matou de susto. Ele já tinha até planejado uma rota de fuga para o caso de as coisas darem errado. Mas agora parecia que estava tudo sob controle. Contudo, não se sabia se era impressão, mas James, agora mais calmo, olhou para o sentado à beira da cama, absorto em pensamentos. Ele não pôde evitar engolir em seco. Por quê? Porque ele sentia uma pressão tão grande, sendo que Al não fizera nada. Enquanto James estava apreensivo, Al sentia uma leve dor de cabeça. Ele não esperava que esta reencarnação fosse tão diferente das anteriores. Desta vez, parecia-se com um jogo de interpretação de papéis. E o cenário era o filme da Disney, A Princesa e o Sapo. Infelizmente, ele agora era aquele príncipe azarado. Mumu, não posso usar magia neste mundo? Não, se usar, o teste falha. Mumu respondeu e desapareceu novamente. Al fez essa pergunta naturalmente porque conhecia o rumo da história. O príncipe que perderá o direito de sucessão queria casar-se com uma princesa para recuperar seu status, mas acabou sendo amaldiçoado por um feiticeiro maligno, transformando-se em um sapo que precisava do beijo de uma princesa para voltar ao normal.
Continuando a leitura das informações, o requisito estava lá. Desfaça a maldição e obtenha o beijo do verdadeiro amor da princesa. Ao ver isso, Al teve vontade de reclamar. Ele já não sabia se esses eram os clichês da Disney ou se os mundos de reencarnação eram criados com base em seu próprio espírito. Esses enredos eram parecidos demais. Deixando isso de lado, Al percebeu agudamente o aumento da dificuldade. Sem poder usar habilidades para desfazer a maldição, teria que vivenciar tudo honestamente. Parecia que teria trabalho novamente. Al espreguiçou-se, saindo do estado de reflexão. James, ao lado, apressou-se em dizer: Alteza, o senhor ainda irá ao baile desta noite? Se não puder, eu irei recusar por você. Não é necessário, já estou bem. Al acenou com a mão. Se nada mudasse, ele se tornaria o príncipe sapo antes mesmo da noite chegar. Então ir ou não realmente não importava. Ao mesmo tempo, em um beco do lado de fora da hospedagem onde Al estava, uma silhueta retirou-se silenciosamente. Capítulo 501. Bom dia, Tiana. Na pequena lanchonete, um cliente cumprimentava a garçonete. E essa garçonete era naturalmente a protagonista desta reencarnação, Tiana. Bom dia. Tiana assentiu com um sorriso, segurando a bandeja enquanto perguntava o que eles desejariam saborear naquela manhã. Haha, o de sempre. Para falar a verdade, os seus beinetes são fantásticos. Puxa, hoje em dia, se eu não comer um de manhã, sinto que o dia não rende. É mesmo? Então, quando eu abrir o meu restaurante no futuro, não se esqueça de vir, hein? Tiana disse alegremente, cantarolando uma melodia enquanto ia para a cozinha buscar os pratos. O fato de este estabelecimento estar tão movimentado agora se devia ao toque de Tiana, que aprimorou a receita original. Contudo, a loja não era dela, pertencia a um amigo de seu falecido pai. Graças a esse laço, ela conseguia trabalhar ali, caso contrário, não teria uma oportunidade tão boa. Por conta disso, ela recebia apenas uma porcentagem dos lucros, não podendo usufruir de tudo. Mesmo assim, ela estava satisfeita. Trabalhando em 2 empregos, ela acreditava piamente que mais cedo ou mais tarde, economizaria o suficiente para comprar um imóvel e pagar a reforma. Assim, realizaria o sonho de ter seu próprio restaurante. Quando esse dia chegasse, todos viriam, haveria sorrisos nos rostos das pessoas e o reconhecimento pela comida deliciosa que ela preparava. Apenas o dono da loja não era tão otimista. Se fosse tão fácil ter sucesso, ele não estaria limitado a apenas este estabelecimento, que já era um local antigo operando há muitos anos. Trim-trim. O sino sobre a porta tocou suavemente, novos clientes haviam chegado. Tiana correu para recebê-los, mas não esperava que fossem conhecidos. Oh, Titi. Uma garota entrou apressada pela porta, abraçou Tiana com entusiasmo e depois a soltou, pulando de alegria. Bom dia, Charlotte. Tiana sorriu. A princesa continuava a mesma de sempre. Logo atrás vinha seu pai, o homem mais influente da região. Papai, eu posso contar para Tiana? Claro. Eli LaBeouf concordou prontamente. Afinal, era algo que trazia prestígio e não haveria problema em compartilhar. Vale mencionar que a mãe de Tiana fora babá da pequena Charlotte no palácio e costumava levar Tiana junto. Isso fez com que as duas se conhecessem desde pequenas, mantendo uma amizade muito próxima. Por isso, Charlotte não via a hora de contar o que considerava uma excelente notícia para Tiana. Aqui estão seus beinetes com bastante açúcar. Nesse meio tempo, Tiana buscou a sobremesa e a entregou a LaBeouf. Haha, continuam deliciosos como sempre. LaBeouf disse após dar uma mordida. Que bom que o senhor gostou. Tiana sorriu. Titi. Estou ouvindo, Charlotte. Papai, eu vou falar, hein? Você não tem ideia da grande decisão que meu pai tomou. Ele convidou o príncipe Al para participar do baile. Isso não é ótimo? Tiana sorriu. Os jornais da manhã já haviam publicado a notícia. Cough, cough. É maravilhoso que tenhamos conseguido convidar tantos representantes estrangeiros desta vez. O rosto de LaBeouf estava radiante. Ele parecia muito satisfeito. Capítulo 502. Deve-se notar que neste mundo de reencarnação, o histórico da identidade de Al não era desprezível. Pode não ser grande coisa em escala global, mas naquela região, era um dos países de maior destaque. Além disso, Al viera para cá após uma disputa de poder mal sucedida. Este era um detalhe que ninguém sabia. Todos sabiam apenas que LaBeouf conseguirá trazer este príncipe, e isso bastava. Este baile não seria apenas uma festa comum. Muitos emissários diplomáticos já haviam chegado, aguardando a noite para ver se conseguiriam firmar acordos de cooperação mútua. A propósito, papai, eu queria que a Tiana ficasse responsável pela comida do banquete, pode ser? Charlotte deu uma mordidinha no Beinig e, como se tivesse uma inspiração repentina, olhou para Tiana trabalhando e falou com empolgação. Com certeza. LaBeouf respondeu rindo. Ele sempre mimara sua única filha, então não recusaria um pedido tão simples. Além disso, ele vira Tiana crescer e confiava nela. O quê? Tiana ouviu isso enquanto trazia o café e tentou explicar apressadamente. Sabe como é? Eu tenho que trabalhar à noite para o meu. Eu sei, para o seu restaurante. Isso não é problema. Se é para trabalhar e ganhar dinheiro, por que não vir trabalhar para mim? Enquanto falava, Charlotte bateu as mãos, tanto para tirar o açúcar de confeiteiro quanto para dar um sinal. Como esperado, no segundo seguinte, a porta se abriu e um homem robusto entrou carregando uma maleta de couro. Ele a depositou com reverência e saiu logo em seguida. Tiana não achou estranho. Vira coisas assim várias vezes desde a infância. Eram apenas pessoas designadas para proteger Charlotte. Agora, ela não conseguia tirar os olhos da maleta. Se sem fazer mistério ou deixar ninguém esperando, Charlotte abriu um canto da maleta. Algumas notas verdes saltaram para fora. Tiana as pegou instintivamente e então, a maleta inteira estava cheia? Tiana não pôde evitar prender a respiração. Ela não fazia ideia de quanto tempo teria que trabalhar ou quantos empregos teria que acumular para ganhar aquela quantia. Quem diria que seria tão fácil conseguir? Não recuse. Apenas dê o seu melhor esta noite. Charlotte deu um tapinha no ombro de Tiana, sorrindo como se não tivesse acabado de gastar uma fortuna. Também, sendo a filha mais querida, aquela quantia realmente não era nada para ela. Tiana, vendo a atitude dela, não disse mais nada, apenas guardou a maleta em silêncio, decidida a ter um desempenho impecável naquela noite. Já LaBeouf e Charlotte voltaram para o castelo de carro após a refeição. Tudo isso foi observado pelo dono da loja, que estivera atento. Ele só acordou do
transe quando viu Tiana levar a maleta de dinheiro. Em seguida, foi tomado por um arrependimento infinito. Por quê? Porque uma funcionária conseguia abrir um novo restaurante contando com a fama da loja dele, enquanto ele ainda tinha que trabalhar duro para sobreviver. Porque o mundo era assim. Tiana, obviamente, não sabia o que passava pela cabeça do patrão. Ela já começava a pensar em qual local escolheria para o seu restaurante. Já que aceitar o dinheiro, não havia motivo para hesitar. O dinheiro deveria ser gasto, caso contrário, ficaria apenas guardado como enfeite. Sim, estava decidido. Após o expediente do meio-dia, ela iria procurar um local. Enquanto isso, do outro lado, James, a que horas começa o baile? Segurava um violino, testando o som para se integrar ao personagem. Embora nunca tivesse estudado violino antes com sua percepção atual, levaria apenas alguns minutos para ir de iniciante a mestre. Ainda faltam algumas horas. Algumas horas? Al pensou um pouco e guardou o instrumento. Então venha comigo dar uma volta lá fora primeiro. Na verdade, Al estava um tanto resignado. Para cumprir a missão, a primeira coisa necessária era ser transformado em sapo. Caso contrário, nada disso faria sentido. Ou seja, ele, Al, estava saindo agora para se colocar em perigo propositalmente. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 503. Ao sair da estalagem com James, Al começou a apreciar os costumes e o ambiente local. O que encontraria mais tarde não importava agora. O plano era se divertir um pouco. Já James, que vinha logo atrás, achava estranho. Por que a personalidade do príncipe ficara tão calma de repente? Não parecia em nada com o jeito agitado de sair correndo para todo lado como de costume. E mais, ele nem sequer levará seu amado violino. Que estranho. Contudo, James não podia fazer nada. O príncipe atual era muito mais fácil de lidar do que o anterior. Assim, James seguiu-o fielmente como um lacaio, vagando pelas redondezas por várias voltas. Ao passar por uma lanchonete, Al lembrou-se de algo. Abriu a porta e entrou. Como era a hora do almoço, decidiu tentar a sorte. Precisa de algo, senhor? Assim que entrou, uma garçonete veio recebê-lo com certa presteza. Não havia como evitar. Com o rosto de Al e sua aura nobre, era difícil uma mulher não se encantar. Na rua, algumas moças já haviam piscado para ele freneticamente como se bastasse um aceno. Infelizmente, Al não tinha interesse em mulheres comuns e sem alarde, empurrou James para frente para servir de escudo, conseguindo passar ileso. Mas agora, beinetes franceses e alguns pratos da casa, por favor. Al assentiu e fez o pedido. Era uma lanchonete não muito grande. Afinal, ele era tecnicamente um príncipe falido agora e precisava controlar os gastos. Ele conhecia o nome do prato porque ouvirá alguém comentar ao entrar. Certo, por favor, sente-se. Deve-se admitir que, embora o local fosse pequeno, o atendimento da garçonete era excelente. Quando toda a comida foi servida, Al fez uma pergunta a ela. Diga-me, você é a única garçonete aqui? Tantos elementos o faziam lembrar da loja onde Tiana trabalhava durante o dia. Não, de manhã é outra moça, eu sou do turno da tarde. A garota disse sorrindo, esperando deixar uma boa impressão naquele cliente atraente. Entendo. E como ela se chama? Ela se chama, O que houve? Ao ver a garota um pouco confusa, Al também ficou sem entender. O senhor veio procurar alguém? Mais ou menos isso. Al disse coçando o queixo. Essencialmente, ele estava ali para vivenciar a reencarnação e cumprir a missão. Entendo. Ao ouvir isso, a garota disse com um tom de desânimo. A moça da manhã se chama Tiana. Ao obter a resposta, Al pensou, como esperado. Sempre que entrava em uma reencarnação especial, acabava gerando algum vínculo com uma garota em determinado momento. Seria o destino? Al deu um sorriso amargo. Seria este o seu desejo mais sincero? Parecia que o ciclo estava, de certa forma, compensando os arrependimentos de sua vida anterior. Observando James, que já havia começado a comer, Al balançou a cabeça. Quem diria que este sujeito trairia mais tarde? Ele não parecia alguém capaz de realizar grandes feitos. Aconteceu algo, senhor? Ao ver Al olhando para ele, James rapidamente largou o Beineg que mordera pela metade e tirou um lenço do bolso para limpar as mãos, olhando para ele com certo temor. Nada, apenas lembrei de algumas coisas. Al sorriu. Saber antecipadamente que você vai me apunhalar pelas costas, não é interessante? Ter essa sensação de onisciência era muito bom. Quanto ao enredo, enfim, era um belo conto de fadas para crianças, não valia a pena se estressar com isso. Capítulo 504. Como era de se esperar, assim que saíram do restaurante, alguém passou a segui-los. Al percebeu isso aguçadamente. Antes disso, embora houvesse pessoas acompanhando-os o tempo todo, elas não tinham mais intenções, limitando-se a monitorar nas sombras ou a oferecer proteção oculta. Tendo nascido em uma família assim, acaso ele já não vira o suficiente sobre intrigas e conspirações? Seria possível realmente relaxar após obter o poder? Ele tinha certeza de que o príncipe original ainda era ingênuo demais. Ninguém lhe daria a oportunidade de se reerguer. Se não fosse pelo fato de que, no filme original, o objetivo do Homem das Sombras era controlar o país. Al chegaria a suspeitar que ele fora enviado secretamente por seus próprios irmãos reais. Teorias da conspiração costumam nascer dessa forma. Contudo, este novo olhar que surgira agora era completamente diferente dos anteriores. Era mais como uma punhalada traiçoeira e mal intencionada. Como se estivessem observando um cordeiro pronto para o abate. A intuição de Al não falharia. O fato de não poder usar suas habilidades não significava que ele era um inválido. De repente, enquanto caminhavam, Al franziu o senho e disse em voz baixa, ande mais rápido. Sim. James, sem entender muito bem o motivo, obedeceu fielmente e apressou-se para seguir logo atrás de Al. Porém, pouco tempo depois de acelerarem, Al parou abruptamente. James parou logo em seguida, ainda totalmente confuso. Ora, parece que ainda assim não há como evitar. Al suspirou.
Naquele exato momento, aquele olhar de punhalada nas costas vindo de trás desapareceu. Em seu lugar, surgiu um homem excêntrico vestido com um manto negro, saindo de um beco lateral. Ele usava uma cartola, segurava uma bengala e exibia um leve sorriso que, sob qualquer perspectiva, parecia mal intencionado. Um rosto padrão de vilão. É preciso admitir que, nesse aspecto, a Disney costuma ser bem enfática. Em resumo, o vilão é feio e o protagonista é belo e charmoso. Isso acaba sendo bem adequado para ensinar crianças que ainda não formaram seus próprios conceitos de autopercepção. Senhor? James olhou para o homem estranho e depois, com estranhamento, voltou-se para Al. Teria o príncipe parado justamente por causa dessa pessoa? Como ele pôde perceber? Isso não era lógico. O poder das trevas era imenso. Diferente da incompreensão de James, por trás do sorriso no rosto do Homem das Sombras também havia uma profunda perplexidade. Ele pretendia segui-los furtivamente e encontrar uma oportunidade para levá-los ao seu território e realizar a troca. Não imaginava que aquele garoto fosse. Haha, olá, belo cavalheiro e seu pequeno assistente. Sem pensar demais, ele os havia interceptado, e isso era o suficiente. Ele quebrou o silêncio usando um tom de voz humorado. Quem é você? Vendo que Al não tinha intenção de responder, James tomou a iniciativa de perguntar. Quem eu sou não importa. Você quer saber onde fica o lugar mais maravilhoso desta cidade? E onde fica o lugar mais misterioso? Enquanto falava, o Homem das Sombras se afastava um pouco, tentando seduzir James enquanto observava constantemente a reação de Al. Afinal, Al era o verdadeiro alvo. Onde? James, de forma simplória, caiu na armadilha e tornou-se o escada perfeito para a conversa. Ao ver que Al permanecia indiferente, os olhos do Homem das Sombras giraram, e ele passou o braço pelo ombro de James de forma amigável, dizendo: Venham comigo, vou levá-los para ver. Garanto que nunca viram nada igual. É o lugar mais misterioso deste país. Enquanto falava, ele tentou discretamente passar o braço pelo ombro de Al também, mas Al esquivou-se sem alarde. Certamente, embora ele tivesse se esquivado, parecia que desta vez a jornada do Príncipe Sapo era inevitável. Al limitou-se a fingir uma postura de estou interessado, mas não direi nada e seguiu os dois em silêncio. Isso fez o Homem das Sombras rir internamente. De fato, príncipes que nunca sofreram os golpes da vida real eram fáceis de enganar. Ao mesmo tempo, ele observou o pequeno assistente. Parecia muito adequado para servir de marionete. Capítulo 505. Embora estivesse sendo guiado pelo Homem das Sombras à frente, James ainda virava a cabeça de vez em quando para olhar para Al. No fundo de seus olhos havia um traço de pavor. Afinal, como alguém como ele poderia fazer o príncipe agir como seu lacaio? No entanto, por algum motivo, vozes diferentes surgiam em seu íntimo, trazendo até mesmo prazer. O prazer de quem finalmente inverteu os papéis sociais. Isso fez com que o Homem das Sombras, que observava tudo discretamente, desse um sorrisinho. Sua boca exagerada se abriu em um arco, mas James não percebeu. Tão fácil de controlar. Bastou um pouco de isca para fisgar os desejos em seu coração. Infelizmente, aquele garoto não parece ser tão estúpido quanto este. Do contrário, não seria mais prático controlar o príncipe diretamente? Ele sabia que a princesa Charlotte gostava muito do rapaz. Se não fosse por isso, ele não teria se agachado perto da estalagem deles para vigiá-los. Tudo visava facilitar o controle sobre o país. Enquanto o Homem das Sombras pensava, guiava-os lentamente para o seu esconderijo. O que ele não sabia era que atrás dele, Al já havia decifrado todos os seus truques. Eu me perguntava como esse sujeito, que mais atrapalha do que ajuda, pensaria em traição. No fim, ele foi seduzido. Al sentia-se entre o riso e o espanto. A verdade era tão simples assim? Como mencionado anteriormente, os panos de fundo dessas histórias de reencarnação vinham de suas memórias profundas, filmes, livros ou jogos. Todos tinham uma característica comum, a vida urbana. Apenas nos ciclos múltiplos de 10 surgiam reencarnações especiais, onde habilidades estranhas eram versões modificadas ou alteradas das próprias capacidades originais de Al. Como em A Bela e a Fera fora fruto de magia de transformação, e a magia de maldição era semelhante, essencialmente ainda pertenciam ao poder de Al. E a sedução que o Homem das Sombras realizava agora nada mais era do que uma aplicação de magia de ilusão, por isso Al percebeu com facilidade o que estava acontecendo. Então a transformação em sapo depois será magia de metamorfose? Al coçou o queixo inconscientemente. Dessa forma, Al seguiu o Homem das Sombras e James por inúmeras ruelas tortuosas. Se não fosse por sua excelente memória, talvez nem conseguisse achar o caminho de volta para a estalagem. Finalmente chegaram ao destino. Um beco frio e sombrio. Aquele objeto misterioso que você mencionou está aqui. As pernas de James tremiam levemente e ele engoliu em seco ao falar. Diferente do início, ele parecia não colocar mais Al em primeiro lugar. Agora ele quase ignorava Al, conversando diretamente com o Homem das Sombras. Ele sequer notou o brilho sombrio nos olhos do vilão ou a sombra negra que surgiu na parede por apenas um segundo. Um exército de sombras? Parece algo demoníaco. Al observou as paredes laterais por um tempo, confirmando qual de suas próprias habilidades dera origem àquelas sombras que selaram o pacto com o vilão. Como ele não usava o exército de sombras com frequência, demorou um pouco para recordar. Haha, com certeza. Aqui jaz o tesouro mais misterioso de todos, disse o Homem das Sombras, lançando um olhar para Al, que parecia estar no mundo da lua. Esse garoto por acaso é idiota? Não fala nada, não reage a nada? O Homem das Sombras sentiu-se um pouco irritado. É mesmo? E o que é aquilo? James apontou para um ponto próximo. Ali estavam alguns objetos estranhos, encostados na parede 4 pilares dourados com pontas bifurcadas e no chão, desenhos bizarros. Os 4 pilares pressionavam 4 círculos pequenos com um círculo grande no centro. A cena era um tanto macabra. Embora fosse dia, o lugar era assustadoramente escuro. Se você olhasse para os símbolos no chão por muito tempo, sentiria como se eles fossem saltar e voar contra o seu rosto. Até o sorriso do Homem das Sombras tornou-se sinistro. James perdeu o
foco por um segundo, ficando com um olhar vago e abobalhado, mas recuperou-se em seguida. Você não gostaria de ser um príncipe adorado por milhares de pessoas? Disse o Homem das Sombras em voz baixa, com um tom carregado de persuasão. James assentiu sem hesitar. Eu quero. Atrás deles, Al assistia a tudo aquilo e levava a mão à testa desanimado. O príncipe original devia ser muito tolo e ingênuo para ser enganado assim. Ele merecia não ter poder nenhum. Capítulo 506. Já que conhecia o objetivo deles e Al tinha a intenção de colaborar, as coisas seguiram esse curso. Os dois capturaram Al com facilidade. Em seguida, o Homem das Sombras ordenou que James arrastasse Al para o centro daqueles padrões estranhos no chão e começou a proferir encantamentos. Al não olhou para ele. Em vez disso, observou os arredores, vendo as sombras nas paredes se moverem lentamente. Então a magia é executada através de algum tipo de meio? Al assentiu mentalmente. No passo seguinte, o Homem das Sombras fez James se posicionar ao lado dele. Avançou lentamente e em sua mão surgiu uma seringa do nada. Al não se importava, afinal, tudo aquilo era um ciclo de reencarnação. Qualquer dano ao corpo não afetaria a realidade, sem contar que seu corpo atual era apenas uma projeção de consciência mental, então não havia com o que se preocupar. Mas para James era diferente. Embora no início ele estivesse sob influência da sedução mágica, após realmente amarrar Al, ele sentiu um prazer genuíno. Por isso, escolheu acreditar naquele homem que exalava uma aura estranha. Ele esperava que o homem pudesse realmente resolver todos os seus problemas, conforme prometido. Do que tem medo? Eu não vou picar você, disse o Homem das Sombras ao notar o olhar assustado de James. Ele chegava a questionar se escolher aquele covarde como marionete fora a decisão certa. Embora fácil de controlar, a velocidade com que ele poderia atrair também não era lenta. Já que estava decidido, ele não se importava mais, se necessário, sacrificaria um pouco mais para obter um poder maior. Ele não acreditava que um gordinho covarde pudesse resistir a ele. Assim, ao ver o olhar feroz do Homem das Sombras, James não ousou retrucar, mas suspirou de alívio secretamente. Pobre gordinho, no fim das contas, não escaparia do destino de ser escravizado. Al observava tudo em silêncio. Meu querido príncipe, espero que esteja satisfeito com tudo isso. O Homem das Sombras ignorou James e aproximou-se passo a passo com a seriga. Ele viu o olhar de Al, mas em sua arrogância não deu importância, limitando-se a debochar com um sorriso. Estou bastante satisfeito. Al assentiu. Afinal, tudo estava ocorrendo conforme ele planejara, não era? Você acha que está ganhando, mas eu estou ganhando muito mais. Esse era o retrato fiel do momento, pois ambos não estavam no mesmo patamar. Espero que consiga dizer o mesmo daqui a pouco. O Homem das Sombras estreitou os olhos, interpretando as palavras de Al apenas como uma teimosia de quem está prestes a perder. Dizendo isso, ele espetou a seriga no braço de Al. Puxou o êmbolo e começou a extrair o sangue lentamente. O que houve de milagroso foi que o corpo de Al começou a diminuir gradualmente, assumindo a forma de um sapo. Enquanto isso, a estatura de James aumentou, sua barriga desapareceu totalmente e sob as roupas largas, surgiu uma musculatura definida. Suas feições tornaram-se galãs e seus cabelos transicionaram para o branco prateado. Podia-se dizer que James, exceto pelo temperamento, parecia em tudo principial. E quanto a Al? No instante em que sentiu a magia de metamorfose, ele já dera um jeito de se libertar, aproveitando justamente a diminuição do tamanho para fugir. Com essa vantagem, fôlego inesgotável e movimentos ágeis, ele despistou o Homem das Sombras que tentará agarrá-lo. Escondido em um canto, Al observava o vilão enfurecido e do outro lado, James diante de um espelho, apertando o próprio rosto repetidamente. Para ser honesto, embora soubesse que aquele não era ele, ver aquele rosto fazendo tais expressões e gestos era realmente constrangedor. Al pensou em silêncio e partiu em outra direção. Ele precisava voltar à estalagem antes, para pegar uma carona com o príncipe e ir ao banquete. Capítulo 507. O carro começou a se mover lentamente, com James ostentando o rosto de Al no banco de trás. Ninguém se importaria com o paradeiro do assistente que costumava seguir o príncipe. Alguns sequer lembravam da existência de tal pessoa, o que fazia James sentir ainda mais que fizera a escolha certa. De fato, aquele sujeito não o enganara. Contudo, ao pensar no sapo que fugira, James franziu o senho. Embora o outro tivesse dito que se encarregaria de procurá-lo, porque ele ainda se sentia inquieto. Após refletir um pouco, ele relaxou. De qualquer forma, ele não tinha como ir contra as ordens do Homem das Sombras, mesmo sendo ele quem estava agora sob os holofotes. Ele sabia que ele dera tudo aquilo, então não podia contestar, apenas aceitar. Mas pelo menos, era muito melhor do que os dias amargos de antes. Um príncipe. Uma posição que antes parecia tão distante agora estava bem diante dele. Era quase inimaginável. James tocou o colar em seu peito. Era o tesouro que mantinha sua transformação, contendo o sangue de Al. Enquanto o sangue não acabasse, ele poderia continuar vivendo como príncipe. Ao olhar para a paisagem noturna que passava pela janela, James deu um sorriso satisfeito. Debaixo do carro, Al estava escondido no chassi, esperando pacientemente que o veículo parasse no destino. Devido à sua fuga antecipada, a trama sofrerá mudanças parciais. Ele precisava ser rápido. Do outro lado, o Homem das Sombras desenhava símbolos bizarros no chão de forma ritualística e retirou um frasco pequeno do bolso. Dentro havia uma gota de sangue. Quando tudo estava pronto, ele começou a recitar encantamentos. Os símbolos no chão brilharam fracamente em resposta. Quando todos estavam iluminados, o Homem das Sombras abriu o frasco. Aquela gota de sangue, como se atendesse a um chamado, voou para fora do vidro e posicionou-se exatamente no centro da convergência dos símbolos. No instante seguinte, uma luz branca iluminou todo o beco. Felizmente, o lugar era deserto, do contrário, aquilo já teria alertado a guarda. O Homem das Sombras, no momento em que o sangue começou a vibrar, retirou calmamente um par de óculos escuros do bolso e os colocou no rosto. Ele observava fixamente o núcleo daquela luz branca, onde algo começava a se delinear. Empolgado,
Empolgado, ele esfregou as mãos e avançou para agarrar o objeto. No momento em que tocou o item, a luz branca dissipou-se instantaneamente, como se tivesse sido sugada para dentro do objeto que ele segurava. Um espelho. O que ele tinha em mãos era um espelho. Ao olhar de perto, viu a imagem de um sapo, que parecia estar em um ambiente escuro. Magia de imagem de localização. Ele usará com sucesso o sangue de Al para rastrear sua posição atual. Maldição. Por que ele foi para lá? Ao olhar para o nome do local em tempo real no canto inferior do espelho, o Homem das Sombras percebeu que algo estava errado. Ele saiu correndo do beco às pressas. Ao chegar à beira da estrada, ele ajeitou o colarinho e retirou a cartola enquanto um carro se aproximava lentamente. O estranho era que no banco do motorista não havia ninguém. O Homem das Sombras não demonstrou reação, apenas abriu a porta e sentou-se ao volante, pendurando o espelho junto com a cartola na frente. Olhando para o sapo que bocejava no espelho, o sorriso do Homem das Sombras tornou-se cada vez mais feroz e faminto. Capítulo 508. Alteza. Não se sabe quanto tempo passou, mas pouco antes de Al quase morrer de tédio, o veículo finalmente parou. O som da porta do carro sendo aberta e as palavras respeitosas fizeram Al saber que haviam chegado. Sim, James desceu do carro, imitando o comportamento habitual de Al, esforçando-se para que ninguém percebesse nada de errado. Apenas fosse ele ou os outros, ninguém notou que, na verdade, o príncipe deles já havia mudado há muito tempo. O príncipe simplório do início foi diretamente substituído por Alameda, portanto, embora tivessem uma leve dúvida, ela surgiu por apenas um breve segundo e desapareceu. Ao descer do carro, James viu Charlotte correndo apressadamente, arrastando LaBeouf. Al, papai, olhe rápido. É ele mesmo. Ao ver James após ele descer do carro, Charlotte gritava como uma pequena fã, com o rosto todo vermelhinho. Cough, cough. Observando tantos convidados indo e vindo, LaBeouf deu uma tosse tática. Só então a excitada Charlotte percebeu a situação atual. Imediatamente, ela recuperou a postura digna e exclusiva de uma princesa. No entanto, o rubor em seu rosto ainda a denunciava. Também não se podia culpá-la. Afinal, naquela época os jornais ainda não eram coloridos, sendo impossível saber totalmente os detalhes da cor da pele, do cabelo e outras características de alguém. E quem mandou James estar agora com a identidade de Al? Embora não tivesse aquela presença, apenas a aparência já era suficiente. Já o verdadeiro Al, após confirmar a chegada ao destino, começou a agir. Se não se enganava, deveria ser na varanda atrás da vila que servia de local para o banquete. Lá ele poderia encontrar a personagem-chave, Tiana. No pátio frontal, Charlotte, que havia sido despachada por LaBeouf, encontrou Tiana, que estava preparando os doces necessários para o banquete. Tia. Charlotte lançou-se excitada sobre Tiana, que não teve escolha a não ser segurá-la firmemente. Para ela, Charlotte era boa em tudo, exceto por ser um pouco infantil demais, como se nunca fosse crescer, tal qual uma criança despreocupada, ao contrário de si mesma. Ora, o que aconteceu com você? Tiana afastou gentilmente, perguntando com curiosidade. Eu vi. Ele pessoalmente é bonito demais. Enquanto fazia a montagem final dos pratos, Tiana disse sorrindo. Ela já tinha uma ideia geral do que a outra estava falando. E então, o que achou do seu príncipe? Tiana perguntou com um sorriso. É simplesmente fantástico, eu te digo. Acho que foi amor à primeira vista. Charlotte apoiava o queixo com as mãos, com o rosto cheio de alegria. É mesmo? Então tenho que te desejar boa sorte. Tiana concentrava-se nos doces à sua frente, enviando os votos de forma indiferente. Tia. Vendo Tiana tão distraída, Charlotte sentiu um certo desânimo. Ficou ali observando-a com o queixo apoiado nas mãos, e então, uma ideia nasceu assim. O que foi? Tiana virou a cabeça sem entender. Que tal se você também viesse participar do baile de hoje? Os olhos de Charlotte giraram com astúcia. O quê? Eu? Não pode. Eu estou com uma aparência vergonhosa agora. Tiana olhou para seu atual traje de criada, balançando a cabeça freneticamente. Coisa boba, venha comigo. Dito isso, Charlotte segurou o braço de Tiana sem dizer mais nada e começou a puxá-la. Ei, espere um pouco, eu ainda não. Conforme as vozes se distanciavam nos arbustos, um vulto negro apareceu, pousando no local onde as duas estavam anteriormente. Exatamente como pensei. Al pensou em silêncio e então seguiu na direção das duas. Capítulo 509. Tia, isso não parece muito certo. Eu ainda tenho que estar lá na frente. Tiana dizia enquanto tentava soltar o braço das mãos de Charlotte, mas temia usar força demais. Assim, com sentimentos contraditórios, Tiana foi levada por Charlotte para o closet privativo dela, na parte mais interna. Pronto. Você já esteve ocupada o suficiente hoje à noite, também merece uma recompensa. Embora Charlotte fosse uma princesa caprichosa, não era irracional. Ao ver a expressão de hesitação no rosto de Tiana, ela prontamente a confortou. Não tem problema. Receio que poucas das pessoas que vêm hoje à noite estejam com a ideia de fazer uma grande refeição. Então o que você preparou já é suficiente. Enquanto falava, Charlotte apertava o rostinho de Tiana, que estava com uma expressão de preocupação. É mesmo? Tiana também não conhecia as artimanhas por trás disso, então só pôde escolher acreditar em Charlotte. Claro. Certo, vamos trocar de roupa primeiro. Charlotte respondeu casualmente e empurrou Tiana para a frente de um grande espelho. Começou a tirar roupas de seu armário e compará-las diante do corpo de Tiana. Não, esta também não. Vendo Charlotte já muito animada, Tiana não teve coragem de estragar o prazer dela, então deixou que fizesse o que quisesse. Quando Al, após muito esforço para evitar a multidão, chegou à varanda do pátio traseiro, Charlotte já havia saído para o banquete. Ela partiu logo após ajudar Tiana a escolher o vestido. Afinal, o príncipe Al havia chegado, e o baile naturalmente começaria logo. Assim, Tiana ficou sozinha se arrumando. E ao mesmo tempo, um carro parou no portão. Quando Al chegou, Tiana estava apoiada no parapeito, olhando para a lua brilhante, segurando um papel contra o peito e murmurando algo que não se entendia bem. Quando Al pulou no parapeito, por coincidência ouviu a última frase dela. Quando meu desejo se realizará?
Realizar um desejo? Al sorriu. O desejo dela, para ele, mal podia ser considerado um desejo. Afinal, abrir um restaurante sofisticado que todos amassem era algo que ele já havia realizado com sucesso em um ciclo de reencarnação. De um completo leigo na cozinha a um mestre cuca, levou exatamente 5 anos, isso contando apenas com sua capacidade de aprendizado e percepção. Embora ele mesmo estivesse insatisfeito, era minimamente aceitável. Essas palavras fariam muitos velhos mestres de 80 anos sentirem vergonha. Quer realizar seu desejo? Isso não é simples? Então, Al falou. E então? Um grito cortou o ar. Se não fosse pelo fato de o local ser realmente longe do pátio frontal, possivelmente alguém viria imediatamente. Afinal, um baile organizado pela realeza não podia ter nenhuma negligência. Todos os aspectos deviam ser bem considerados. Essas não eram preocupações de Al. Ele apenas desviou, como já previsto, de um tapa desferido por Tiana e disse calmamente: "Está vendo aquele príncipe lá fora? Ele é um impostor. Ele roubou minha identidade e me transformou em sapo." O quê? Tiana parou, olhando com total desconfiança para o sapo agachado no parapeito. Eu disse: "Esqueça, você já deve ter ouvido a história do príncipe sapo, não? A minha situação é parecida com a dele." Al disse impotente, e o rosto do sapo também mostrou uma expressão exclusivamente humana. "Você me faz de, então como você vai me ajudar a realizar meu desejo?" Tiana originalmente ia dizer algo, mas mudou de ideia bruscamente no final. A influência dos contos de fada sobre uma pessoa é realmente grande. Al olhou profundamente para ela, sem desmascarar seus pensamentos. "Contanto que você consiga quebrar a maldição sobre mim, eu poderei voltar ao normal. Então, eu te ajudarei a abrir o melhor restaurante." Para a missão, Al transformou-se mais uma vez em um grande enganador. Quebrar a maldição? Tiana encarava o sapo à sua frente, inevitavelmente começando a suspeitar das intenções dele. "Você tem certeza de que não está me enganando?" "Com certeza." Então tudo bem, feche os olhos." Ao pensar no que estava prestes a acontecer, a jovem não pôde deixar de franzir a testa. Não havia jeito, a imagem de um sapo e a de um príncipe eram diferentes demais. Mas no fundo, pelo desejo do sonho e pela fé na beleza dos contos de fadas, ela escolheu acreditar. Era difícil imaginar que ela pudesse tomar tal decisão, mas como se beija um sapo? Tiana estava com uma expressão de quem queria chorar. Sim, Al assentiu. Em um momento como este, ele não iria provocá-la. E então? Capítulo 510. Sem mencionar os sentimentos da pessoa e do sapo aqui, vamos voltar ao pátio frontal. James estava usando a identidade de Al para participar do baile, e justamente agora a princesa Charlotte queria convidá-lo para uma dança. Isso era algo que no passado seria completamente impossível, mas agora estava acontecendo com ele. Por um momento, ele esqueceu sua própria identidade e, olhando para a garota com brilho nos olhos à sua frente, começou a se deixar levar. Até que, ele subitamente viu o Homem-Sombra, escondido atrás de uma árvore, ocultando o corpo e deixando apenas os olhos visíveis. O susto foi tanto que, daquele momento em diante, ele perdeu toda a coragem. Ao ver que James o notara, o vulto não hesitou mais. Em vez disso, atravessou a cerca diretamente, indo em direção ao quarto preparado para o príncipe. No lugar de onde ele saiu, apenas um espelho quebrado jazia no chão. Ao ver isso, James finalmente lembrou em que situação se encontrava agora. Olhando para a bela mulher à sua frente, ele recusou sem hesitar e logo inventou uma desculpa para correr em direção ao quarto preparado para o príncipe. Deixou para trás apenas Charlotte, que ficou um pouco decepcionada, mas logo recuperou a confiança. "Você por acaso esqueceu a sua identidade?" Assim que entrou, James ouviu a voz do Homem-Sombra. Parecia abafada, como se estivesse reprimindo uma fúria interior. Sem saber por que o Homem-Sombra estava bravo, James pensou que a raiva era dirigida a ele. "Então, eu certamente não esqueci, mas foi você quem o deixou escapar", James disse, com um brilho de raiva nos olhos. Até uma pessoa passiva tem seus limites e, além disso, ele achava que o Homem-Sombra precisava dele para algo. Aquela identidade parecia poder ajudá-lo a resolver alguma dificuldade, já que precisavam dele que colaborassem honestamente sem ninguém se sentir superior. Querendo intimidar quem? James não conseguiu se sentir orgulhoso por muito tempo. O Homem-Sombra o jogou longe com um tapa. "Você por acaso esqueceu a sua identidade?" Embora fosse a mesma pergunta de agora há pouco, o sentido era completamente diferente do anterior. Observando o olhar dele, que parecia pronto para eliminá-lo a qualquer momento e procurar outra pessoa, James acovardou-se. Sim, ele se acovardou. Tendo sido mandado por outros e vivido sob o teto alheio por tanto tempo, a confiança que mal havia conquistado após a mudança foi totalmente perdida naquele instante. Resumindo em uma frase, ele nasceu para ser um servo. Não me atreveria. James ajoelhou-se no chão, dizendo trêmulo, com a voz tão baixa quanto o zumbido de um mosquito, parecendo uma pessoa completamente diferente de antes. O Homem-Sombra bufou friamente. Um cão deve agir como um cão. Não se pode deixar o cão montar na cabeça do dono. Por um momento, a fúria original causada pela quebra do espelho mágico por algum motivo desconhecido diminuiu bastante. Sua transformação agora não pode ser mantida por muito tempo. Você precisa do sangue do verdadeiro príncipe para manter sua identidade. Caso contrário, você acabará sendo exposto mais cedo ou mais tarde. O Homem-Sombra sentou-se no sofá do quarto, olhando para James ajoelhado no chão, e disse calmamente: "O que é isso?" James ergueu a cabeça bruscamente. Ele sabia melhor do que ninguém o que enfrentaria se perdesse aquela identidade. "Salve-me. Você com certeza pode me salvar, não pode?" James, apavorado, aproximou-se rastejando até os pés do Homem-Sombra. "Claro. Ou o que você acha que eu vim fazer aqui? Você quer dizer que ele também veio?" Tratando-se de vida ou morte, a mente de James teve um raro momento de lucidez. "Bem nessa vila", o Homem-Sombra disse olhando para James. O significado era óbvio. "Eu entendi." James assentiu, levantou-se e arrumou suas roupas. Então tirou o colar debaixo da vestimenta. Olhou para o sangue dentro da caveira. Ainda havia metade. Então saiu pela porta com determinação, deixando apenas o Homem-Sombra sozinho lá dentro. Passado um longo tempo, uma risada estranha ecoou no quarto. Capítulo 511.
Mais um grito agudo ecoou do quarto de Charlotte. O som foi tão assustador que até a lua se escondeu entre as nuvens escuras. Espere e pare de gritar primeiro e me escute. Al tentava acalmar a garota à sua frente, ou melhor, a fêmea de sapo. Embora soubesse há muito tempo que ela reagiria assim, Al ainda se sentia muito impotente ao enfrentar a situação. Logo após beijar Al, ela descobriu que também havia se transformado em sapo. Como Tiana poderia manter a calma? Diante da tentativa de Al de acalmá-la, ela estendeu a mão querendo golpeá-lo para longe. Essa mulher só conhece esse golpe. Al pensou com resignação enquanto se esquivava. Pare! Al deu um grito alto, o que finalmente fez Tiana interromper seus movimentos. O que devemos fazer agora é encontrar uma solução para o problema, em vez de apenas gritar. O falar é fácil. Eu ter ficado desse jeito não foi por sua culpa? Pelo visto, todo conto de fadas é mentira. Eu também devo ter perdido o juízo para acreditar nisso de forma tão boba, disse Tiana, cobrindo o rosto e falando com a voz embargada pelo choro. Realmente, Al levou a mão à testa. Tudo bem, eu sei como voltar ao normal, Al disse calmamente. Naquele momento, em vez de consolo, era mais útil dar esperança a ela, pois ela simplesmente não daria ouvidos a consolações. Você sabe. É claro, você deve saber. Você foi o primeiro a ficar assim. Tiana controlou suas emoções e olhou para Al. Embora uma parte disso fosse culpa dele, ela também estava errada então. Eu apenas. Espere, esconda-se primeiro. Enquanto falava, as orelhas de Al se mexeram. Ele puxou Tiana, saltou da varanda e se escondeu nos arbustos. O quê? O Tiana ainda não havia reagido quando foi arrastada para o matagal. No exato momento, ouviu-se o som de batidas na porta. Eles chegaram. Al disse em voz baixa, tapando a boca dela simultaneamente. Você é um Fique quieta, a pessoa que nos deixou assim pode estar logo ali fora. E o quê? Al não continuou falando, mas olhou para fora da porta. Ele acabará de ouvir passos. Eram os passos de James. Pesados e cautelosos. Embora a identidade tivesse mudado, aquela personalidade servil era difícil de transformar. Al balançou a cabeça. Ele não ouviu o som referente ao Homem das Sombras, mas isso não o impedia de ser cauteloso. Afinal, com a grande mudança no enredo, ele também não sabia o que encontraria a seguir. Observar a situação antes de partir facilitaria as ações futuras. Clang! Com um leve estalido, a porta se abriu. Uma silhueta entrou rapidamente, vigiando cada canto do quarto com cautela, especialmente as áreas sombreadas. Al não esperava que aquele sujeito soubesse fazer aquilo. Olhando para si mesmo, com aquele jeito sorrateiro, o canto do olho de Al teve um tique nervoso. Já Tiana, ao ver aquela pessoa, olhou para Al novamente, como se estivesse fazendo uma comparação entre os dois. Embora não falasse nada, Al leu o significado nos olhos dela. Realmente é igual a você, um homem vulgar. Uma veia pareceu saltar na testa de Al. Com o rosto fechado e sem dizer uma palavra, ele puxou Tiana e saiu dali rente ao canto da parede. James vasculhou tensamente cada canto do quarto, mas não encontrou nada. Ele apenas coçou a cabeça, confuso. Será que ouvi errado? Quando ele estava prestes a ir até a varanda para verificar, ouviu-se a voz do Homem das Sombras vinda de fora. Estúpido, saia logo, você deve voltar agora. Capítulo 512. Me solte. Me solte logo. Para onde diabos você está me levando? Na floresta, Tiana viu que Al a levava cada vez mais para as profundezas e não pôde deixar de entrar em pânico, tentando se livrar da mão dele que a segurava. Tudo bem, aqui deve ser o suficiente. Al olhou ao redor e depois para trás, onde apenas se via o brilho fraco da área das vilas, e assentiu. Diga-me, qual é a situação afinal? Tiana também olhou para trás, mas só conseguia ver escuridão. Não sei ao certo, talvez algo tenha dado errado em algum ponto. Al virou a cabeça, olhou profundamente para ela e balançou a cabeça novamente. Na verdade, ele sabia exatamente o que estava acontecendo, mas simplesmente não podia contar. Deu errado? Onde deu errado? Um príncipe arruinado transformado em sapo recebe o beijo de uma princesa. Não é que não. Espere, você é um príncipe? Tiana murmurava para si mesma quando, de repente, estremeceu ao pensar em algo. Você não viu agora há pouco? Como aquele sujeito vulgar poderia ser um príncipe de verdade? Al lançou um olhar de desprezo para ela. Aquela mulher tinha acabado de provocá-lo propositalmente. Ah, é que isso, é fantasioso demais. Tiana coçou a cabeça, sem jeito e um pouco envergonhada. Então você já sabe onde está o problema? Al perguntou calmamente. Pelos murmúrios dela, ele deduziu que ela já tinha a resposta. Bem, você acha que o motivo do fracasso seria porque eu não sou uma princesa? Tiana hesitou por um momento e finalmente falou com dificuldade. Você não é uma princesa? Al fingiu franzir a testa. Sim. Então o que você estava fazendo no quarto da princesa? Eu e Charlotte somos grandes amigas, fui convidada por ela. Tiana deu um sorriso amarelo. Então, é possível que seja por esse motivo? Tiana perguntou, olhando para Al que estava pensativo. Não descarto essa possibilidade, mas ainda não é o suficiente. No canto, observando James voltar a interpretar Al, o Homem das Sombras virou-se em silêncio. O espelho que fora quebrado e descartado anteriormente voltou para suas mãos em algum momento. Infelizmente, a lente originalmente redonda transformará-se em um pequeno fragmento. No entanto, ele ainda funcionava. Ao olhar para a imagem ali refletida, o Homem das Sombras deu uma risada sinistra. No momento seguinte, ele mordeu o dedo e o encostou suavemente na parede. O sangue infiltrava-se continuamente do dedo para a parede, desaparecendo pouco a pouco. Após apenas algumas respirações, várias sombras surgiram na parede. Aquele era o seu altar de sacrifício exclusivo. Aqueles eram os seus guerreiros das sombras, absolutamente leais. Peguem isto e tragam aquele sapo de volta para mim. Ele encostou o fragmento do espelho na parede, deixando fundir-se lentamente as sombras. Após alguns segundos, as sombras balançaram levemente como se respondessem a ele. Sejam obedientes. Se tiverem sucesso, darei mais sangue a vocês da próxima vez. O Homem das Sombras colocou o dedo a cerca de 5 ou 6 centímetros da parede, instigando a ganância delas. Seu sangue era a oferenda do altar e para aquelas sombras, era uma tentação absoluta e fatal. Como esperado, ao ouvirem isso, as sombras na parede desapareceram instantaneamente. Apenas na parede onde a luz do luar batia era possível ver brevemente o vulto borrado delas. O Homem das Sombras balançou a cabeça e ocultou sua silhueta na escuridão mais uma vez. Pouco depois, um carro deixou a vila silenciosamente.
Então agora temos que dar um jeito de fazer a Charlotte te dar um beijo? Após finalmente entender a relação entre os fatos, Tiana perguntou indo direto ao ponto. Provavelmente não haverá chance. Aquele farsante vai nos capturar antes disso. Al balançou a cabeça enquanto observava os arredores discretamente. Ele não se importava muito com a maldição. Contanto que aquele jacaré bobo Louis aparecesse, tudo seria mais fácil. Toda a aventura aconteceu por causa do Louis, que não tinha senso de direção. Mas antes disso, um vento frio soprou sem aviso. Sentindo a movimentação ao redor, o canto da boca de Al subiu levemente. Ei, estou falando com você, está ouvindo? Ao ver que Al estava distraído, Tiana não pôde evitar o aborrecimento. Obviamente ele era o culpado de tudo aquilo, então por que ela estava se sentindo tão exausta? Você, Tiana queria dizer algo mais, mas viu Al saltar diretamente sobre ela. O que você pensa que está fazendo? Capítulo 513. Fale baixo e olhe você mesma. Al tapou a boca de Tiana e apontou para alguns vultos negros que surgiram bizarramente não muito longe dali. O que são eles? Tiana olhou na direção que ele indicou, mas por que aqueles sujeitos estavam flutuando? Não se sabia se era por causa da transformação em sapo, mas a visão dela fora aprimorada, o que permitiu notar aquele detalhe com agudeza. No entanto, ela não queria ter esse tipo de percepção. Como eu esperava, pensou Alameda diferente do pânico de Tiana, Al reconheceu imediatamente o que eram aquelas coisas. Não passavam de sombras. O Homem das Sombras era chamado assim justamente por sua característica mais marcante, o controle sobre as sombras. No entanto, ele próprio também precisava pagar um preço considerável por isso. Al balançou a cabeça, lembrando-se de como passará por muitas experiências para obter tais habilidades, embora ali fosse apenas algo semelhante a uma ilusão. Obter poder tão facilmente seria, afinal, um pouco irritante. Se houvesse um preço a pagar, tornava-se aceitável. Com esse pensamento, Al exibiu um leve sorriso. Não, em um momento como este, você não pode tentar pensar em um jeito? Tiana, vendo o sorriso dele, torceu o lábio insatisfeita e deu um empurrão nele. Não se preocupe, eles não vão. Al ia dizer que eles não sabiam rastrear, mas no instante seguinte, Shin, um som leve ecoou. A grama onde eles estavam anteriormente fora cortada de forma perfeitamente lisa. Olhando ao longe, entre aquelas sombras, uma delas segurava algo não identificado e comandava as demais a lançar ataques. Felizmente, no último momento, ao levar a Tiana consigo e escaparam por pouco. Foi uma situação um tanto embaraçosa. Por sorte, ele não terminara de falar sua frase pretensiosa. O que fazemos agora? Tiana perguntou. Ela nunca passará por uma situação dessas e sua voz tremia levemente, mas ela permaneceu ao lado dele sem recuar. Não sei, primeiro vamos. Antes de terminar a frase, Al saltou com Tiana para outro lugar. Antes mesmo de pousarem com firmeza, a sensação de perigo atingiu seu coração novamente. Sem alternativa, Al empurrou Tiana com força para um lado e usou o impulso para que ambos fossem lançados em direções opostas. Tiana caiu na grama, enquanto Al pousou firmemente e continuou a fuga. O alvo sou eu? Aquela sombra tem algo errado. No momento em que tocou o chão, Al deduziu a causa e o efeito. Em seguida, enquanto se esquivava dos ataques, tentava encontrar uma forma de se aproximar. No entanto, a astúcia do inimigo não era apenas fama. Elas eram apenas sombras que seguiam ordens, não seres humanos com sentimentos. Métodos de distração eram inúteis, e toda vez que ele estava prestes a se aproximar daquela sombra que comandava ao fundo, o oponente conseguia desviar habilidosamente. Finalmente, sem mais opções e com um enorme gasto de energia física, Al escolheu recuar temporariamente. Escondeu-se sob uma árvore e começou a pensar em um plano. O corpo de sapo ainda era difícil de adaptar às suas técnicas avançadas. Em apenas alguns minutos, ele já havia consumido muita energia. Este corpo é realmente problemático. Al balançou a cabeça com um sorriso amargo enquanto recuperava o fôlego. Gradualmente, os sons de destruição atrás dele foram diminuindo cada vez mais. A princípio, Al não deu importância, mas quando o silêncio tornou-se total, ele sentiu uma ponta de dúvida. Qual era a situação? Ele espiou cautelosamente por trás da árvore e viu um sapo, acenando para ele. Quem poderia ser, se não Tiana? Capítulo 514. O tempo retrocede para alguns minutos atrás. Tiana, que havia sido empurrada por Al e caído no chão precocemente, olhava para aquelas sombras que vinham com uma aura agressiva, recuando repetidamente com medo de se aproximar. Contudo, a velocidade daquelas sombras tornava-se cada vez maior. Ela não conseguia escapar de jeito nenhum, e justo quando pretendia aceitar o destino e fechar os olhos, a sombra passou rapidamente por ela, seguindo na direção de Al. Eu estou em uma direção diferente da dele. Se quer persegui-lo, por que veio para o meu lado? Tiana estava completamente confusa, sem entender o que elas pretendiam afinal. Mas o que ela não sabia era que o objetivo daquele grupo sempre fora apenas Al. Persegui-la no início fora apenas porque ela estava ao lado dele, não passando de um desastre acidental. Agora que os dois estavam separados, aos olhos delas, ela era como uma grama comum, totalmente incapaz de atrair a atenção. A missão delas era apenas uma: capturar Al e levá-lo de volta. Afinal, já haviam recebido a recompensa. Como poderiam não trabalhar duro? Assim, começaram um ataque feroz contra Al, deixando apenas Tiana paralisada sozinha ao vento, com o canto da boca tremendo involuntariamente. Não importa, vou pensar em um jeito de sair primeiro e depois vejo o que faço. Tiana, vendo que ninguém a vigiava, pensou em fugir. Aproveitando a confusão da situação, Tiana começou a se deslocar para a borda. Quando estava prestes a sair do campo de visão daqueles sujeitos, Tiana não resistiu e olhou para Al, que estava encurralado por eles atrás de um tronco de árvore. Vendo-o arquejar levemente, ela se forçou a virar a cabeça de volta para não olhar para trás. E então, resolutamente, ela voltou. Não é porque eu queira salvá-lo, é apenas por medo de que a maldição não possa ser desfeita. Sim, é exatamente isso.
Tiana justificava-se internamente e retornou ao lugar de onde acabará de sair. Para atrair a atenção, ao contrário da cautela de quando saiu, ela agiu inteiramente com o propósito de atrair o foco deles para si. Apenas, ninguém lhe deu a menor atenção. Isso a fez lembrar de seu comportamento sorrateiro de agora há pouco e sentiu vontade de bater em alguém. Por coincidência, um mosquito passou voando, e um tipo de instinto incontrolável de predador gerado pela natureza animal a fez esticar a língua involuntariamente. O quê? Não, de jeito nenhum. Isso é nojento demais. Tiana estava com uma expressão de repulsa, segurando firmemente a própria língua para não deixá-la seguir o instinto de caça. Entretanto, pelo canto do olho, ela subitamente viu aquela grande língua, e seu olhar brilhou levemente. Uma grande língua vermelha iniciou um ataque feroz, atingindo diretamente e lançando longe uma das sombras que atacava Al. Funcionou. Tiana não teve tempo de comemorar com alegria, apressando-se em recolher a língua. Essa sensação é realmente bizarra. Contudo, antes que pudesse recolher a língua totalmente, outra sombra que atacava Al, sob a orientação de uma sombra que assistia à cena do outro lado, encontrou a posição de Tiana com rapidez e precisão, lançando um ataque sem hesitação. O sinal de alerta disparou no coração de Tiana. Se não desse certo, ela desistiria. Sim, ela pretendia desistir daquele pedaço de língua, embora ela não entendesse nada de magia após ver os ataques anteriores e os efeitos deles. Isso lhe deixou uma impressão profunda. Pode-se dizer que se eles agissem, ela definitivamente não teria chance de resistência. Ela já começara a correr, fugir o quanto pudesse já era lucro, quando aquela sensação de crise tornou-se cada vez mais intensa. Um vulto negro gigantesco apareceu subitamente sob os pés daquela sombra que lançava o ataque e então, bum! Por que vocês estão fazendo tanto barulho? Não sabem que tem gente descansando aqui? Uma voz um tanto irritada e ao mesmo tempo preguiçosa ecoou simultaneamente. Tiana olhou curiosa para aquela direção, enquanto recolhia a língua rapidamente. Ele é um jacaré. Ao ver claramente, Tiana não pôde evitar soltar um suspiro de choque, e não pôde deixar de sorrir amargamente. Seria este o caso de sair da cova do lobo para cair na toca do tigre? Capítulo 515. Viu-se que aquela sombra que originalmente a perseguia foi esmagada diretamente pelo traseiro dele ao sentar no chão. Não se sabe se seria reduzida a polpa? Se fosse possível, mas elas eram essencialmente existências semelhantes a corpos de energia. Após receberem um golpe fatal, dissipavam-se automaticamente como fumaça. Eram um pouco parecidas com soldados mortos, apenas mais convenientes. Ora, não imaginei que esse sujeito pudesse flutuar, hein? Essa frase fez com que Tiana, que quase não conseguia se manter de pé, subitamente mostrasse uma expressão estranha. Este jacaré parece não ser tão feroz. Eles são quase iguais ao ar. Você pode me ajudar a eliminar os outros dois também? Criando coragem, Tiana gritou para ele. Apenas ar? Espere. Você consegue entender o que eu falo? Eu também consigo entender você. Louis balançou o traseiro e murmurou para si mesmo após ouvir as palavras de Tiana. Em seguida, saltou imediatamente para a frente de Tiana. O que você quer fazer? Assim que aquela bocarra de jacaré se aproximou, aquela pressão intensa fez com que Tiana recuasse repetidamente de forma incontrolável. Não era brincadeira. Quando era humana, ela não ousava chegar tão perto de um jacaré, quanto mais agora que era apenas uma rã. Não tenha medo. Você consegue entender minhas palavras? Louis perguntou, chegando a esfregar as patas, demonstrando seu próprio nervosismo e expectativa. Consigo, mas agora não é hora de falar disso. Pode me ajudar a salvar meu amigo primeiro? Hesitando um pouco, Tiana disse a verdade, ao mesmo tempo em que não esquecia seu objetivo. Salvar seu amigo? Louis ficou surpreso e seguiu o olhar dela. Ali havia uma sombra negra atacando uma árvore, e atrás dela parecia haver alguém escondido. O que é aquilo? Não sei, parece ser uma sombra. Depois de tanto contato, essa era a suposição que Tiana conseguia oferecer. Sombra? Então fica fácil. Louis deu um sorriso confiante e então estalou os dedos. O arbusto ao lado brilhou subitamente com uma luz fraca que voou em direção a eles. Ao chegar perto, Tiana viu claramente que se tratava de um vagalume. Você não disse que ia resolver o sujeito que estava perturbando o nosso sossego? Por que me chamou? O velho rei disse com uma expressão de total impotência. Adivinha o que eu descobri? Esqueça, isso não é o importante. O importante é que temos que salvar o amigo dela primeiro. Louis queria dizer algo alegremente, mas se conteve à força, pedindo para o velho rei salvar o amigo dela primeiro. Isso mesmo. Sujeitos sombrios como aquele têm mais medo de criaturas brilhantes como vocês, não é? Não venha com essa. Basta fazer o movimento que você fez agora há pouco de novo. Não precisa de mim. O velho rei acenou com a pata. Realmente não sabia como funcionava a cabeça deste seu amigo. Como podia ser tão pouco confiável? Você quer dizer o meu esmagamento de Tarzan? O velho rei assentiu sem dar margem para dúvidas. Tudo bem. Ao ouvir o velho rei dizer isso, ele naturalmente acreditou em suas palavras. Assim, dobrou as pernas, preparando-se para mais um esmagamento de Tarzan. Moça, você não deve ser da nossa espécie, certo? Louis preparava-se para salvar Al, o que deixou Tiana muito feliz. Enquanto observava, de repente, uma pergunta surgiu por trás. O que eu quero dizer é... Vocês devem ter sido humanos originalmente, certo? O velho rei disse calmamente. Embora fosse uma pergunta, seus olhos brilhavam. Tiana não pôde evitar engolir em seco. Capítulo 516. Então foi eles que ajudaram? Sentados em uma pequena balsa de madeira, Louis os empurrava por trás para seguirem em frente. Olhando para o ingênuo Louis, Al não pôde deixar de perguntar. Para falar a verdade, essa parte do enredo que ela lhe contou não existia de jeito nenhum, hein? Sim, e ele também sabe a nossa identidade.
Tiana sentiu. Até agora ela ainda estava um pouco chocada com o fato de o velho rei saber a verdadeira identidade deles. Isso não é nada, qualquer coisa perguntamos ao Louis. Al balançou a cabeça e depois virou-se para perguntar. Louis, como você e o velho rei se conheceram? Ora, falando nisso, isso tem que começar de muito tempo atrás. Ao mencionarem isso, Louis animou-se imediatamente saltando da água de uma vez, fazendo respingos de água atingirem o rosto dos dois. Al pegou 2 folhas ao lado e as entregou a Tiana, usando ele mesmo um pedaço de folha para limpar os vestígios de água no corpo enquanto ouvia a história de Louis. A história não era longa e era bem simples. Resumindo, era a história de um jacaré bobo que seguia um vagalume inteligente em aventuras. Quanto ao porquê de os dois se conhecerem, naturalmente foi porque o jacaré bobo descobriu que alguém conseguia entender o que ele falava. Espere. Al pensou subitamente em algo e olhou para longe, para trás. Então era isso? O príncipe anterior. Al não pôde deixar de balançar a cabeça. O que diabos este sistema descobriu em sua mente para que um enredo desses pudesse ser criado por modificação mágica? O que houve? Tiana, vendo-o balançar a cabeça, não pôde deixar de perguntar. Não se sabe o porquê, mas embora no início achasse esse homem detestável, na noite passada ele se meteu em perigo para salvá-la, o que a fez mudar bastante de opinião. Agora, ela até se aproximava do outro inconscientemente. Nada não. Al respondeu e então perguntou a Louis, que ainda queria continuar narrando seus feitos gloriosos. E para onde você está nos levando agora? Embora soubesse a resposta, ele queria confirmar. Claro que vou levar vocês para encontrar a mamãe Odie. Louis estufou o peito. Mamãe Odie? Tiana perguntou confusa ao lado. O velho rei dissera antes que Louis os ajudaria, seria isso? Exatamente. Vocês foram atingidos por Voodoo, então é claro que precisam procurar a mamãe Odie. Voodoo? Como nas histórias. Tiana custava a acreditar. Será que os contos de fadas que ouviu desde pequena eram, na verdade, adaptados de histórias reais? Mas o fato estava diante dela, era difícil não acreditar, ainda mais sendo ela a protagonista que estava vivenciando isso. Então ele, pensando em algo, Tiana não pôde evitar olhar para Al. Histórias. Você também conhece as histórias da mamãe Odie? Ah? Não conheço, eu só estava pensando em outras coisas. Não querendo que seus pensamentos internos fossem revelados, Tiana mudou de assunto rapidamente. E essa mamãe Odie é muito poderosa? Com certeza. Ela é a rainha do voodoo de todo o pântano. Ela conhece todas as magias e feitiços, e também todo voodoo. Louis colocou as patas nas laterais, fazendo uma pose assustadora, mas infelizmente ao fazer esse movimento ele parecia apenas um tanto bobo. Tiana virou o rosto para o lado, esforçando-se para segurar o riso. Sim, então pode nos levar até ela? Al perguntou ao lado. O importante no momento ainda era a missão. Salvar a jovem era apenas secundário. Claro, está é a minha missão. Louis assentiu com orgulho. Este era um dos seus raros momentos de receber a esperança de alguém. Que bom. Tiana não pôde evitar comemorar. Embora não estivesse mais tão desconfortável quanto no início, se pudesse voltar a ser humana, por que ser uma rã? Al, contudo, balançava a cabeça secretamente. Se os outros não sabiam, ele sabia muito bem que esse sujeito ingênuo era um completo sem noção de direção. Realmente não se sabia o que encontrariam pela frente. Pelo que se via até agora, o enredo já fora quase totalmente modificado além do reconhecimento. Sem poder usar as habilidades, ele não sabia se algum imprevisto aconteceria. Enquanto por aqui se preparavam com entusiasmo para procurar a mamãe Odie. Do outro lado, em um pequeno lago fora do castelo real, um pequeno coreto estava situado no meio. 2 pessoas estavam sentadas no coreto, justamente a princesa Charlotte e James, que fingia ser o príncipe Al. Sinto muito, querido príncipe Al, pelo banquete perfeito de ontem à noite. Charlotte estava um pouco sem jeito. Na noite passada, ao ver que Tiana não viera, ela correu de volta para procurá-la. Não imaginava que perderia a chance de dançar com o príncipe, por isso hoje quis vir expressar suas desculpas. Como um herdeiro real, não se deve prender-se a essas pequenas questões. Deve-se aprender a ser tolerante e magnânimo, como o Rei Leão. James dizia palavras que ele mesmo não entendia, enquanto fazia uma pose feroz. Charlotte também o imitava, e por um momento o clima foi harmonioso, com os dois sorrindo um para o outro. Subitamente, uma das orelhas de Al tornou-se enorme e gorda. Isso deu um susto em Charlotte. Sua orelha? O quê? James disse sorrindo e depois tocou a própria orelha, e em seguida sua expressão mudou drasticamente. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir os novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon, e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá.